Amigos, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse debate que envolveu a calamidade que foi essa passagem do Grêmio extracampo por Belo Horizonte. O fato do presidente sair para dar entrevista um dia antes da bizarrice cometida pelo Renato já me causou espécie. O presidente foi com o intuito de atingir quem ele tinha que atingir. Os dois que ele tinha que atingir. Um que estava presente e o que estava ausente. Eu não vou ficar toda hora citando, porque todo mundo já sabe de cor e salteado quem foi, por que foi e as atrocidades todas. Mas eu vou entrar na discussão. Vamos lá. O presidente atacou, disse horrores de um colega, do Diogo Rossi. O presidente contestou a superposição de atividades de um outro colega, mas o presidente tem o direito de fazer isso. Cada um sabe o que está fazendo. Ele é o presidente do Grêmio. Ele não é o presidente da Portuguesa de Lagoa Vermelha. Ele sabe o tamanho da repercussão do que ele fala. Ou não se deu conta ainda do tamanho do cargo que ele exerce. Então ele não pode cair no nível de uma coisa que foi divulgada, que pode prejudicar o Grêmio e tudo mais. Eu lembro, quando o presidente entrou nas minhas redes sociais, e eu já não gostei, lá na época, no Instagram, e depois até a Daniele Lentz me ligou para a gente conversar com o presidente e tal, para amenizar. Eu acho sempre que o tempo é o senhor da razão. Se o cara pensou antes de entrar no meu Instagram para dizer que era fake news, que o presidente gosta muito de usar, o negócio do Vidia Sante poder ir para o Palmeiras, ele estava equivocado. O Palmeiras sempre quis o Vidia Sante, lá atrás, agora está jogando pouco. Mas depois o Calef confirmou no meu programa, no Cadeira Cativa, que realmente o Palmeiras insistia muito na contratação do Vidia Sante. Mas vamos e venhamos, aquilo passou. Eu não fiquei batendo no presidente em função daquilo. O que eu me debato é com o momento que vive o Grêmio, né? Nada está certo. E a conversa com o Bright White, que foi procurar o presidente, ocorreu. Se foi no corredor, se foi no pátio do estádio, se foi uma coincidência ou se foi 5 minutos de prosa, a trairagem normalmente nem está na divulgação do jornalista. Tem jornalista traíra, tem mau jornalista. Mas está de quem passou para o jornalista. E o presidente sabe quem estava junto na conversa com o Bright White. Porque, com certeza, o Diogo Rossi não ia inventar a história, né? Um jornalista já veterano, não precisa inventar histórias. Porém, quem passou e o presidente sabe é de sua alta confiança ou era. Então, prova como está internamente o Grêmio. As rebatidas do sindicato dos jornalistas, da SEG, demoraram, mas vieram. De repente, até por pressão da gente. Já na outra vez eu tinha dito, a SEG não vai se manifestar? Porque senão fica tudo assim. Eu ameaço que vão ir na casa do sujeito, que vão na escola dos filhos, e fica tudo por isso mesmo. E o Ministério Público não vai chamar o Renato? Não vai advertir o Grêmio? Ou vão ficar ameaçando aí? Peguem o REC, peguem o fulano, peguem o Beltrano. Me disseram que a maior irritação do Grêmio é com os identificados. E que a lista do Renato se baseia em algumas barbaridades que são proferidas, que desabonam os jogadores. Eu aprendi uma coisa, já nessa minha carreira de 40 anos. Eu, para dizer que um jogador não joga nada, às vezes até digo, e me arrependo e peço desculpas, porque é a profissão dele. Que o jogador é isso, que é aquilo, eu vou sempre que é insuficiente para jogar no Grêmio e tal. Não que eu seja santinho, não que eu não tropece nas minhas análises. Mas o tempo me ensinou. Porque senão o cara sai daqui, joga uma enormidade em outro lugar e tem que ouvir flauta. Eu ouvi, por exemplo, barbaridade sobre o Rômulo do Internacional. E eu sempre tive como bom jogador. E sempre defendi as minhas ideias.
Eu não como na mão de ninguém, a menos que eu não conheça. Um jogador veio da Europa, eu pego um cara que entende para me dizer quem é esse jogador e o porquê está vindo para cá. Mas o Soares, no jogo contra o Cruzeiro, não fazendo futrico, foi o técnico dentro de campo. O Soares, no passado, era o técnico dentro de campo. Porque organização tática, criatividade, exuberância só se viu quando o Renato pegou do time do Roger. E isso causa irritação no Renato e causava em alguns gremistas, que agora começou a cair a ficha. Dr. Elvio também defende essa ideia, Dr. Elvio Henrique, o grande conselheiro do Grêmio, que só deu certo quando pegou prato pronto. Quando dependeu 100% dele, e o Grêmio teve dinheiro, 1,80 bilhão que vendeu de jogadores, ele entulhou jogadores que não deram certo. Se ele tem a lista de A, B, C, D, E, que não me interessa quem está na lista, se A, B, C, D vai estar na lista, eu tenho a lista do desastre que foi a quantidade de contratações pedidas pelo Renato Portaluppi. E eu não vou ficar insinuando, falando em dinheirinho, em presentinho, como ele falou, porque eu não vou me nivelar desse ponto. No ano passado ele expôs os jogadores do Grêmio também. Lembram? Depois do jogo contra o Bragantino, eu tenho até a matéria aí, esses jogadores não servem. Então, muitas vezes, o narcisismo não é maligno. Tem que cuidar muito com isso, muito, muito. E os idólatras atrapalham. Idólatra atrapalha. Gostar, amar, incentivar, elogiar, sim. Idolatrar, só depois que para, ou naquela atividade que ele foi ídolo. Naquele momento em que... Porque senão tu perde a essência do jornalismo, que é poder criticar. E tem jornalista chinelão, e tem jornalista que inventa, e tem incompatibilidade em algumas atuações. E todo mundo pode falar, não pode é agredir. Tenho dito.